Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus 24. Acompanha comigo. O versículo 42, no capítulo 24, termina de uma forma bem forte. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. No 38 dizia, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Na nossa cabeça a gente pensa, se eu não sei quando que vai ser, eu vivo como se não fosse ser nunca. É o contrário, se eu não sei quando que vai ser, eu vivo na urgência de saber que pode ser a qualquer momento. Eu queria muito repetir na minha vida um quase milagre que aconteceu. Mas é milagre exatamente porque não estava sob meu controle. Mas pregando sobre uma passagem desse tipo, eu comecei a falar da vinda do Senhor Jesus. E eu estava em Marabá, no Tocantins, pregando numa igreja. A porta da igreja dava para a rua. Quem estava no púlpito tinha um biombo na porta para proteger da rua. Então quem estava no púlpito olhava por cima e via lá fora. Quem estava dentro da igreja estava virado para frente e não via. E eu estava pregando sobre essa passagem. Eu comecei a falar da iminência da volta do Senhor Jesus. E quando eu falava sobre isso, eu me empolguei. E quando eu me empolguei, explodiu o transformador da rede elétrica que ficava na frente da igreja, no poste na frente da igreja. Caiu toda a eletricidade de um trovão enorme e começou a voar faísca para todo lado. E eu juro que teve gente que falou, ai meu Deus, me ajuda. Porque é aquela coincidência, entre aspas, que assusta todo mundo, né? Adoraria ver isso acontecer agora. Ver alguns de vocês cair da cadeira. Não é por maldade, mas um belo de um susto ia ser bom. Porque Jesus pode voltar a qualquer momento. A gente sabe disso. Pode ser amanhã, pode ser... e Ele quer que a gente viva na iminência de que isso pode acontecer. Ele poderia voltar perfeitamente em alguns segundos. Ele poderia voltar em 5, 4, 3, 2... Agora! Na nossa cabeça, a gente pensa que o não conhecimento de quando ele vem significa um passe para viver como se ele não viesse. E ele está ensinando para os discípulos que é o contrário. Quando eu comecei essa série de sermões, eu disse, é bobo, é tolo quem não aprende a ler os sinais do tempo. E eu falei, não fique machucado de eu dizer isso, porque eu vou explicar eventualmente exatamente o que eu quero dizer. Jesus está chamando de tolice estar completamente alheio ao que acontece ao meu redor. A velha história da avestruz que enfia a cabeça na areia, que dizem que nunca se viu acontecer no mundo, que é puro mito. Como é que falam? É fake news? Mas essa atitude de dizer, eu prefiro não saber, ou eu prefiro, não, eu não quero viver com medo, eu não quero viver com ansiedade. Jesus está falando o contrário. Vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o Senhor. Mas considerar isso, se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso também, ficai vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E aí ele vai dar 3 parábolas para explicar 3 atitudes que na vinda do Filho do Homem deveriam fazer parte da sua vida. E é interessante que o que ele vai dizer aqui, nessas parábolas, em primeiro lugar, ele dá uma parábola cuja temática é totalmente a respeito de fidelidade. Por quê? Porque em situações de tensão, em situações de emergência, em situações de imprevisibilidade, uma das primeiras coisas que a gente faz é deixar de ser fiel. A nossa atitude diante das situações grotescas, em crises, o nosso normal é nos tornarmos mais egoístas, mais gananciosos e mais infiéis. Especialmente no cuidado dos outros. Quer ver? Meu bem, eu sei que eu sempre sou cuidadoso, tento ser um marido que ama você como Cristo amou a igreja. Mas eu estou passando por um momento de muita tensão. Então é um momento no qual eu não estou conseguindo nem te dar atenção, nem ser carinhoso com você. Você tem que desculpar a minha grosseria, porque não é culpa minha. Olha o que eu estou passando.
Sempre. A desculpa é essa, eu estou na crise. Olha, eu não estou podendo ser fiel no sustento da obra do Senhor, porque eu estou passando por uma crise. Talvez esteja passando pela crise porque resolveu não ser fiel. Num sentido, sempre os nossos momentos de crise são aqueles nos quais a fidelidade se torna um desafio maior. Então, o que é a primeira parábola que Jesus conta? Vamos ler juntos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Prudência, fidelidade, não ganância, egoísmo, que é o padrão. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então, na parábola que Jesus está contando, o servo fiel é aquele que o seu Senhor deu a ele a ordem de que ele cuidasse e ministrasse aos seus conservos no tempo necessário. Obviamente, tem um sentido no qual eu posso trazer essa parábola, e eu terminei na última vez que preguei, na continuação, dizendo que para nós, pastores, isso é bem marcante. Você não dar o alimento que precisa dar para a sua igreja é ser um servo infiel. E Jesus vai te achar na infidelidade e vai cobrar. Fidelidade é a prudência de saber que Deus me colocou aqui para alimentar, eu sou obrigado a alimentar. E preciso fazê-lo de acordo com aquilo que Deus quer. Mas não é só, essa é uma aplicação muito evidente, porque está na cara que um pastor tem que pastorear, tem que cuidar das suas ovelhas. Mas ela é para vocês também. Esses são tempos nos quais as nossas responsabilidades devem ser cumpridas. As nossas responsabilidades de amor para com os outros. De ministrar, de alimentar, de cuidar. Mas a gente usa os tempos difíceis como desculpa para ser relaxado nas nossas responsabilidades. Acorda e entende. Parte daquilo que eu tenho ensinado vocês há bastante tempo. Quando os outros vierem e tentarem nos desviar do Senhor, dobra a aposta, pisa mais, quando o mundo disser, vou deixar você numa situação tão tensa que você não vai conseguir ser fiel, dobra a aposta, seja mais fiel. Quando o mundo falar, para de ter bebê porque tem muita coisa ruim que vai acontecer, dobra a aposta como as mulheres da igreja e os seus esposos têm feito. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. O Senhor, voltando e vendo o servo que alimentou e cuidou dos seus servos, lhe confiará o resto dos seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando... Olha, presta atenção. São parábolas. Parábolas não são histórias que você pode pegar cada ponto dela e dizer, isso é uma realidade. Elas são como metáforas. Então, numa parábola, eu posso dizer, certo homem voava como águia, é parábola. O objetivo dela é o ensinamento que ela vai trazer. E Jesus ensinava por parábolas exatamente porque não acreditava que eles estavam maduros para entenderem o discurso direto. E ele dizia, eu ensino por parábolas para que alguns não entendam e para que outros entendam. Então ele diz aqui, se aquele servo for mau, e usar o que Deus deu para ele, para dar para os outros, para se beneficiar. Se o pastor Davi comer o chocolate que a dona Adriana comprou para dar para as crianças aqui, comer tudo antes e não trouxer para elas. Mas aí fala mais, se ele for abusivo, se ele abusar daqueles que ele foi chamado para liderar com amor e sacrifício. Esposos, a Bíblia estabelece um princípio claro de liderança masculina. Sua liderança não é para o seu prazer, é para a alegria da sua esposa. Deus não te chamou para ser o líder, para resolver o que é melhor para você. Ele chamou para ser o líder disposto a se sacrificar e sacrificar tudo que é seu
em prol da outra pessoa. É amar como Cristo amou a igreja, que não contou a sua própria vida como mais valiosa, antes entregou-a. Eu estou vendo muitas esposas fazendo assim. Tá bom, vocês não foram chamadas para disputarem a liderança com seus esposos. Vocês foram chamadas para regozijar na segurança que um homem de Deus traz e para tranquilamente saber que Deus é a sua segurança final e que a sua dependência final é de Deus, não de um marido, porque ele é humano e pode falhar. E a sua submissão e a sua entrega, submissão não é subserviência, mas é sim entender-se alguém cuja missão está em paralelo com aquela do qual, com a missão daquela pessoa que Deus colocou como cabeça. E se você entender essa missão, você o faz por fidelidade a Cristo, não porque seu marido mereça. Só no relacionamento conjugal já é complicado a beça, você está vendo aqui. Mas é interessante que nas 3 parábolas, quando fala da penalidade, e obviamente é uma parábola, por isso, fala da penalidade em termos extremados. O que vai acontecer com esse mau servo no final? Olha aí no versículo 50 e 51. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Onde é que tem choro e ranger de dentes? Ou seja, a pessoa que não souber manter-se fiel nos tempos difíceis está danada. É literalmente isso. Na parábola é isso. Não quer dizer que vai para o inferno, porque é uma parábola. Essa pessoa não existe. Esse homem que descreve esse servo mau é hipotético. Mas o que ele diz é, essa pessoa que no momento, porque sabe que o Filho do Homem vem para julgar a terra, e não pega o que Deus deu como investimento para cuidar dos outros, está danado. Está frito. Aí ele continua. Uma outra parábola. Essa primeira parábola enfatiza o quê? A fidelidade, e eu não estou puxando demais aqui, porque a parábola começa exatamente com isso, né? Servo fiel e prudente. Essas são as características. Fidelidade e prudência. E eu vou dizer para você, você quer estar pronto para a vinda do Filho do Homem e para os tempos difíceis que vamos viver? Para de se preocupar com quando e entenda, você deve ler os sinais para que isso te encoraje a buscar a fidelidade e prudência maior. Quando o mundo disser, corre, você fala, vou devagar. Quando o mundo disser, ajoelha diante dos deuses, fala, só meu joelho só dobra diante de Deus. Quando o mundo disser, vou tirar-te a vida, eu digo, não tenho medo de quem me fere o corpo. Quando o mundo disser, você não vai ter o direito de se defender, eu falo, toca no meu irmão, na minha irmãzinha para você ver. Biblicamente, vou desembainhar a espada. Que fique bem claro, posto que o reverendo Mauro Aiello está respondendo um caso muito sério diante da Polícia Federal por uma frase parecida com a minha última, que esse desembainhar a espada é exatamente no sentido bíblico da palavra. Aí ele começa com a outra parábola. Ele diz assim, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. O que é o reino dos céus? Nesse momento em que você vê os sinais e se prepara para a vinda do Filho do Homem, você busca fidelidade e prudência e você entende que é preciso começar a viver o reino dos céus já. O reino dos céus começa onde? Jesus falou o lugar geográfico do reino dos céus. Onde que é? Comece aqui. E daí se externaliza no resto. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. O que é isso? Isso daí é parte da tradição dos judeus dessa época. Era de que, quando você ia ter um casamento, 10 virgens com lamparinas buscavam o noivo e levavam o noivo até o lugar onde ele iria encontrar com a sua noiva para a cerimônia de casamento.
que eu sempre achei bem mais brilhante do que essa história nossa ocidental de botar 10 homens para levar o noivo e 10 mulheres para levar a noiva. Tinha que ser o contrário, né? Essas 10 moças têm a responsabilidade de alumiar o caminho e levar o noivo até o local onde ele vai se casar. E ele está dizendo, Jesus está dizendo que o reino dos céus é semelhante a essa situação, só que das 10 virgens que iam buscar o noivo, 5 eram tolas e 5 prudentes. E as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Quando você vai se preparar para situações difíceis, tem uma máxima que a gente usa. A gente diz, quem tem 2 tem 1, quem tem 1 não tem nenhum. Especialmente, eu me lembro quando menino, no avião da dona Marlene, o piloto era um amigo querido também, Américo, né? Era o nome dele, Américo. E ele falava para mim, eu era menino, eu era apaixonado por avião, ele falava para mim, todo avião precisa ter redundância em tudo. Redundância significa que você tem uma peça, você tem que ter 2 reservas dela, no mínimo, para ter certeza que não quebra no ar. Ele fala, algumas das moças eram tolas e foram só com a sua lamparina. E o óleo que tinha lá. O óleo para durar o tempinho que precisava. Outras foram sábias e levaram as lamparinas e levaram junto reserva, um pouco de óleo numa vasilha. Há um presbítero aqui da igreja, que eu não vou dizer quem que é, mas eu vou dizer que o nome começa com E e termina com Tom, que experimentou um pouquinho disso recentemente, pouco tempo atrás. Lembra quando o centro da cidade ficou sem eletricidade por bastante tempo? E a coisa começou a ficar ruim, até abastecimento de água começou a ficar afetado? Ele foi para um supermercado para comprar uns galãozinhos de água potável para guardar em casa, para estocar. E ele estava preparado. Ele tinha feito aquilo que pouca gente pensa a respeito de fazer, que eu recomendo para todo mundo, não é nada radical, que é não confie só em dinheiro eletrônico, porque numa situação de desabastecimento, numa situação de perda de eletricidade ou perda de comunicação, você está frito. E ele estava lá na fila do supermercado Pão de Açúcar. Tinha quantas pessoas na sua frente, Everton? Várias pessoas na frente. E o pessoal do caixa dizendo, só quem tiver dinheiro. Não estamos vendendo com nenhuma outra forma, porque não tem. E o pessoal estava ficando bravo que queria pagar com Pix. Não preciso usar cartão, mas Pix, eu pago Pix. Como que vai usar o Pix? Não tem. Só quem tem. Ele estava prevenido, ele tinha o dinheiro. Ele virou, eu tenho dinheiro, passou na frente de todo mundo. Foi o único que saiu com a água, né? E o resto do pessoal? Ficou lá. Fiel e prudente, o servo que cuida e usa aquilo que Deus deu para os propósitos que Deus deu. Mas é nécia a moça que não leva o óleo extra. Ele está falando sobre preparação mesmo. Ele está falando sobre preparação. Eu não sei como tomar cuidado para não entrar por muitos detalhes, porque o tempo não permite. Mas, honestamente, vocês, mamães, deviam saber como fazer primeiro socorro. Vocês deviam saber como fazer ressuscitação com criança se precisar, como sugar alguma coisa entupida. Vocês, homens e mulheres aí, especialmente os jovens mais fortes, vocês tinham que saber fazer sutura, no mínimo, curativo. Porque o dia que ele tiver que, para suprir para você, está numa situação onde ele vai voltar para casa com uma laceração e não tem hospital para ir, ou para ir no hospital tem que ter um 666 escrito aqui, coisa assim, você vai ter que costurar para ele. Senão você chama o pastor. Pastor, vem aqui costurar meu marido. A Cláudia. Então, eu estou dando 2 pequenos exemplos, mas eu acho que vocês pegam a ideia. Essas virgens tolas não souberam se preparar porque não entendiam não só a iminência do retorno, mas irônico, no outro, o chefe chega de surpresa cedo demais e pega o empregado numa situação ruim. Nesse, o noivo atrasa e as que estavam despreparadas passam apuros. Notou?
temporalmente, esse é um atraso do noivo. Jesus, o noivo, está contando essa parábola. Então ele diz, as nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, porque elas tinham caído no sono, demorou, queimou todo o azeite que tinha. Então as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade, vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Jesus está contando essas histórias em resposta à pergunta dos discípulos, quando que vai ser e o que nós precisamos fazer. Prudência e fidelidade redobrados. A prudência de não ser tolo e saber se preparar e saber ter as reservas que precisa, porque se o noivo atrasar, se você cair no sono, você não quer ser pego sem ter condições. Acho que por isso que eu citei esse exemplo aí, por exemplo, da questão da história que aconteceu com Everton, porque sabiamente ele sabia que era importante ter um pouquinho de espécie guardado em casa para exatamente uma hora dessas. Às vezes, para algumas pessoas, é muito difícil ter a paz de espírito para entender como é que eu me preparo para as coisas sem virar uma pessoa ansiosa com isso. Para quem está treinando faz tempo, como é que a gente mantém o equilíbrio entre o preparo, mas não virar ansioso com isso? É fácil. No porta-malas do meu carro tem 2 mochilinhas, uma da Adriana e uma minha, elas ficam lá o tempo inteirinho. Elas são mochilas que contêm lá dentro os itens essenciais que a gente precisaria para poder chegar de volta em casa, se o nosso carro quebrar, se o trânsito quebrar, se houver um pulso eletromagnético e toda a eletricidade parar. Tem lá o quê? Tem tabletes de purificação de água, tem sapato extra, meia extra, tem bússola, tem rádio de pilha, tem instrumento de navegação, tem instrumento de proteção, instrumento cortante, tem uma série de coisas pensado mais ou menos assim. Se deu zebra e o nosso carro está parado na beira da estrada e não tem chance de vir ajuda, ou vai demorar demais, o que a gente precisa basicamente para jogar nas costas e sair andando e conseguir? Mas isso é exagero, isso é coisa de quem está catastrofista. Queridos, Jesus está respondendo aos discípulos quando eles perguntaram quando que vão acontecer essas coisas e quais são os sinais. E eu estou pregando para vocês há 2 anos e meio, 3, sobre o fato de que vários desses sinais já são vistos. Em nenhum momento dizendo vamos marcar a data, dizendo eu não sei quanto tempo nos resta. Mas o contexto é exatamente esse que Jesus descreve para os discípulos dele, como o contexto no qual nós nos preparamos para que não sejamos nécios. Redobro na fidelidade, porque é mais importante ser fiel na crise do que em qualquer outro momento. Vamos lá, nosso oficial da Marinha. Ele está lá capitaneando um barco, e eu sou um suboficial dele, e a gente está lá conversando, e ele vira e fala, não sei se devia ir por esse caminho ou não sei. Eu viro para ele e falo, chefe, eu acho que isso é bobeira, tá? Eu acho que eu me dou essa liberdade ainda que ele seja meu chefe. Por quê? Porque é um momento de extrema paz, é um momento de relaxamento, é um momento ordinário. Surgiu uma fragata inimiga lá e a situação é grave de combate, ele dá ordem e eu falo, sim senhor, a fidelidade precisa ser absoluta, a obediência tem que ser imediata. Se ele der uma ordem muito louca, eu viro e falo, o senhor está disposto a dar essa ordem por escrito? Se ainda assim ele der a ordem por escrito, afunda esse navio, eu saco a pistola e digo, o senhor é um traidor. Pá! Nas situações de crise, redobra a fidelidade. Seja sábio, seja sábia, se prepara. Não seja pego de calça curta.
Não seja pego numa situação. Olha que interessante, a Adriana me conta que ela sempre teve um pouco de dificuldade com essa parábola, porque, 5 noivinhas prudentes mais más, né? Poxa, é assim, a Sunamita tem um pote de água, porque foi esperta e levou água, a Adriana não levou, as duas vão correr. A Adriana fica com sede, pede uma água, a Sunamita fala, paciência, danou-se. Não vou compartilhar. Mas a gente não tem que compartilhar? Olha para a parábola. Não vamos te dar o azeite extra agora, porque senão a gente fica sem para nós e para vocês. A primeira reação foi essa. Aí, as não prudentes, bravas, resolveram ir pelo caminho próprio, mas o noivo chegou no meio tempo, e elas vão pagar as consequências de que o noivo chegou no meio tempo. Então vamos lá. Agora todo mundo sabe. Se acontecer uma crise de abastecimento ou se não estiver funcionando o Pix, todo mundo vai falar com o Everton. E vai ouvir dele, sinto muito, mas não, porque vocês estavam na igreja quando o pastor falou exatamente isso. Dá tempo. Vigiai, pois, não sabeis o dia nem a hora. E aí vem a parábola mais doída, mais complexa daqui. Porque se a primeira é a respeito da fidelidade, da prudência e da fidelidade, em oposição ao egoísmo e abusar dos outros, e a segunda é a respeito de ser precavido, e não alguém que é imprudente, despreparado e relapso. Vocês já pararam de pensar na falta de amor que é estar despreparado? Já pensaram nisso? Pai, mãe, o que a gente vai comer? Filho, filhinha, não vamos comer nada hoje, vamos orar e pedir a papai do céu, porque papai e mamãe não pensaram que podia acontecer alguma coisa, então a gente não tem nenhuma comida guardada em casa, a gente sempre compra o que vai comer no próximo dia. Então acabou. Falta de amor. Quem ama, cuida. Quem ama, entende que estar precavido é importante. Pastor, o senhor está forçando a barra, está pegando um texto que é sobre verdades espirituais e transformando em uma verdade prática sobre preparação. Com licença, Jesus está respondendo a pergunta dos discípulos, quais os sinais e o que nós precisamos fazer. Ele está falando exatamente sobre períodos de conturbação, sobre o período de desolação. Ele está falando do princípio das dores. Ele diz, ainda não é o final de tudo, mas vão ser os tempos difíceis e vocês estarão aqui. E aí ele diz, pois será como um homem, lembra de novo, é uma parábola, não é uma símile, onde cada ponto representa uma coisa. Ela tem um ponto geral e os outros são pontos de suporte para a história. É como uma peça de teatro que tem uma moral da história. Você não pode se pegar em cada detalhe da peça e embuti-lo de significado maior do que ele tem para o propósito de contar a história. Mas ele diz claramente, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Interessante, né? O retorno foi de 100% nos dois casos. O investimento foi menor num, maior no outro, porque foi de acordo com a capacidade que o senhor achou que eles tinham. Mas a taxa de retorno dos dois foi boa, viu? Cuidado aí com essas pessoas que estão oferecendo investimento com taxa de retorno de 100%, que eu te garanto que é golpe. Conheço esse golpe, tá? Mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor.
Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Você está nas minhas boas graças. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas aonde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Eu vou falar uma coisa, mas eu vou falar com muito cuidado, porque eu sei que você é uma pessoa ressentida, irada, muito brava, raivosa, que você pode ficar em pé, vir aqui me bater na cara. Mas eu vou falar com sinceridade. Acabou, não tem conversa, eu já disse o que eu penso de você, acabou, desmontou. O que esse homem disse para o senhor dele? Tu és um homem mau, o senhor cobra onde não plantou, o senhor... Eu não tenho expectativa positiva quanto ao Senhor. E por isso, por medo, eu fiquei paralisado. Eu não investi nada. Eu preferi enterrar e deixar ali guardadinho. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? É isso que você pensa de mim? Cumpria então que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros e ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dá-lhe ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirada. E o servo inútil lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Eu sei que essa parábola é incômoda para muita gente, porque ela é brutal. Mas não é só por isso, porque ela provoca no coração a dor de dizer, quer dizer que se eu não for tudo que eu podia ser, tudo que eu deveria ser, eu estou enterrando meus talentos e eu mereço choro e ranger de dentes. Olavo Bilac, no poema dele Maldição, que ele escreveu com 25 anos de idade, começa dizendo assim: se por 20 anos deixei dormir nessa forno escura a minha maldição, hoje em torrentes de cólera e loucura, minha alma se abrirá como um vulgão. E aí ele começa a se amaldiçoar. Se amaldiçoa, por várias coisas. Tudo que ele fez de errado na vida dele, ele amaldiçoa. E ele chega no final, ele fala: maldita sois sobretudo pela tristeza que tem sido e pelo esplendor que deixou de ser. Nossa, que horrível, chegar num ponto de se amaldiçoar pelo que é e pelo que não foi. Essa pessoa aqui vira para o Senhor dele e, em primeiro lugar, faz um julgamento a respeito do Senhor. Eu agi por medo porque eu não confio no Senhor. Agora, em todas essas parábolas, quem é que o Senhor representa? Jesus, o que prometeu que vai voltar, o que disse que vem de sopetão. É virar para Deus e falar: eu não confio no Senhor. Ó Deus, eu sei que eu podia ter feito muito mais, mas eu não fiz porque eu tenho medo. Tenho medo porque eu não confio no Senhor, eu sei que o Senhor fala que eu estou perdoado, mas eu não me sinto perdoado. Sei que o Senhor fala que tudo posso no que me fortalece, mas eu não sei se isso é bem verdade, não. Então eu enterro os meus talentos. Em crise é muito comum ficarmos infrutíferos e paralisados. E isso trai a falta de confiança que temos naquele Senhor que prometeu voltar um dia. E que disse: eis que estarei convosco. O enterrar o talento aí é grave, mas não no sentido matemático simples que você tende a pensar. O retorno do que ganhou 5 e do que ganhou 2
foi igualmente digno de louvor. O problema aqui é a desconfiança do seu senhor e a atitude mal. E o seu senhor simplesmente diz: ok, é isso que você pensa, seja feita a sua vontade. É o que você queria? Está aqui. Tirou o talento dele, mas o talento já não era dele, certo? A quem pertencia o talento? E disse para o Senhor que ele não ia entrar na graça dele e que ia retornar à sua condição de choro e ranger de dente. O que isso significa para nós? Por que Jesus está dizendo isso? Porque da próxima vez que eu pregar na continuação, eu vou tratar com vocês o grande julgamento das nações, que Jesus atrela a isso. E que ele exemplifica de uma forma muito específica. Quase que continuando a tradição de parábolas aqui, porque ele imagina um julgamento no qual ele usa metáforas parabólicas para contar o que vai acontecer. Mas tudo isso, toda essa passagem que estamos vendo aqui, faz parte do grande sermão escatológico de Jesus, no qual ele está nos ensinando o que vem pela frente e como é que a igreja deve agir. E o curioso é que é nesse mesmo contexto que ele explica que dentre os sinais do que está acontecendo, estão os sinais de como é que chegamos até aqui. Lembra? Para essa geração perversa não vai ter outro sinal senão o de Jonas. Lembra? Quando você expulsa um demônio, ele sai, vai para lugares ermos, eventualmente volta e acha a casa limpa, mais vazia, ele volta trazendo mais 7 espíritos piores. Se você pensa que, Jesus falando, que eu estou falando de gente só, eu estou falando de civilizações e de gerações. Tenho dito para vocês, eu creio que nós estamos testemunhando com a exclusão de Deus da arena pública, que a sociedade ocidental está fazendo, um exercício que faz 120 anos que eles estão conscientemente tentando fazer. O que voltaram são os velhos demônios, os velhos deuses, os velhos principados e potestades. E a nossa sociedade voltou ao paganismo. Está cultuando Asterote, está cultuando Baal, está fazendo sacrifício de criança para Moloque. De novo. Jesus está preparando a igreja para isso. E essas 3 parábolas são preciosas, porque elas vêm exatamente no encalço das respostas bem objetivas de Jesus sobre não se preocupa muito quando que vai ser, se preocupa como que você vai estar. Esse é o switch que ele faz. Para de ficar tentando marcar a data e entenda que eu quero que você esteja preparado e pronto. E aí nessas 3 parábolas ele vai nos falar, escolhe a fidelidade e a prudência mais do que a luta de poder. É ruim em qualquer momento a gente viver a vida nossa dentro de dialética. Parte da maldade mais demoníaca que existe dentro das filosofias modernas é que eles assumiram exatamente a ideia de que a verdade é fruto de uma dialética e não uma antítese da mentira. Tá? Essa ideia, isso que dá força para ideologias sociais, coisas assim, essa ideia da dialética. Ela basicamente diz que o suco da vida está no conflito, que tudo é luta de poder. E se você acredita que tudo é luta de poder, aos poucos você vai viver como se fosse tudo luta de poder. E você vai ter confirmação de que é tudo luta de poder. E a sua vida vai ser uma vida de conflito perpétuo. Em todo lugar, você vai ser vítima e algoz. Vítima porque eu sou vítima porque você não me tratou do jeito que devia tratar. Então eu sou vítima. Então também eu vou te envergonhar em público aqui e falar que você não me tratou do jeito que devia tratar. Agora eu sou algoz. E é luta de poder. Aí você vai virar e falar, não, não é bem assim, não sei o quê. E é luta de poder, não é gente que está olhando e falando, o mestre vem em breve. Vamos nos alimentar mutuamente, cuidar um do outro. Mas aí chega na questão de estar preparado, a gente relaxa e diz, não preciso me preparar não. Essa coisa vai ficar muito feia. Ó, se o Rinaldo tiver certo, a coisa vai ficar muito feia, eu vou para o sítio dele.
Não, eu vou ter abrigo, comida, defesa, proteção. Para que eu vou me preparar? Precisa. Hã? E a Cláudia já, a Cláudia é brava, ela já falou, não, a gente não vai compartilhar azeite com você, não. Tá bom. Prudentemente, frutiferamente, porque Deus é mau, porque os dias são maus. É enterrar os talentos. Graças a Deus que a consciência da possibilidade de dias difíceis não impediu vocês de estarem com esse bebezinho lindo no forno. Foi por saber que os dias maus virão. Que Deus bendiga vocês dois e abençoe por isso. Porque isso é saber que nós somos chamados para ser frutíferos. Ah, vou parar de trabalhar. Não, dobra o trabalho, faz hora extra, ganha mais dinheiro. Investe sabiamente esse dinheiro. Essa é a hora para sermos mais frutíferos, não menos. Essa é a hora de brilhar. Essa é a hora de deixar a sua luz brilhar para que todos vejam. Essa é a hora de esvaziar as desculpas do inimigo, porque na hora que ele quiser perseguir, ele vai ter que perseguir quem está aceso e não quem está apagado. O contexto da parábola dos talentos não é um abstrato, não é para virar e falar, você tem dom de radialista e não usou, você é um mau administrador do seu talento. Não, o contexto é mais específico, o contexto é o contexto escatológico e é ele dizendo, saiba que essa é a hora de frutificar, de dar fruto, de multiplicar e não de piorar. Eu tive alegria no casamento de vocês dois de dizer para vocês, se os tempos são maus, no começo do Covid, no pior do Covid, se os tempos são maus, dobra a aposta, frutifica, expande, abre os horizontes, não fecha, não se acanhe, não se retraia. Porque o quão mais perto chega a vinda do rei, mais exuberância deve haver da nossa parte. Não só na fidelidade e em estar preparado, mas também no exercício do ministério. Afinal de contas, tem um testezinho muito fácil para você fazer. É o seguinte, se você é tão louca pelo noivo que vem, você quer que ele te ache no máximo, no melhor. Se ele, na verdade, é um estraga-prazer e um importúnio, se você se sente inseguro, porque quando ele chegar você não sabe como vai ser, preferia que fosse agora. Se a sua oração não é, Maranata, vem Senhor Jesus, Deus, atrasa, fica aí que eu estou me divertindo muito, me dá mais um tempo aqui para eu continuar fazendo o que eu estou fazendo e tudo. Então está explicado. Mas se nós ansiamos pela vinda do nosso Senhor, ela é uma coisa boa. E ela deveria nos motivar a dizer, eu quero trabalhar ardentemente, porque vai ser ótimo quando o meu Senhor chegar. E quando ele chegar, eu quero chegar para ele e falar, está aqui, fiz o que o Senhor pediu, me usa mais. E o que vai ser a resposta dele? Entra no gozo do teu Senhor, vou te dar mais. E aí aquela frase que a gente desgosta tanto, né? Porque para quem tem, mais vai ser dado. Para quem não tem, até o que não tem vai ser tirado. A parábola usou a ideia dos talentos e do ouro, mas ele está falando de ouro. Primariamente, o propósito dele é falar de riqueza. Quem tem vai ganhar mais, quem não tem vai perder o pouco que tem. O objetivo de todo esse discurso é responder aos discípulos que pediram para ele a sabedoria de saber ler os tempos e entender quando ele vinha, certo? Quem tiver de olhos mais abertos, mais e mais vai ver. Quem tiver de olhos mais fechados, menos e menos vai ver. Quem tiver sabedoria, vai receber mais. Quem não tiver sabedoria, o pouco que tem vai ser tirado. Porque Deus está separando para si um povo e, ao mesmo tempo, separando aqueles vasos de desonra. Essa é a obra que ele está fazendo. Como que a gente fica nisso? Bom, a aplicação é simples.
toda a nossa estrutura não só de sobrevivência, de vivência nesses tempos difíceis, deve ser uma de prudência e fidelidade, deve ser uma de estar preparado para o imprevisto, porque não é imprevisto. Nota, Cláudia, não é imprevisto, é certeza que alguma hora ele vem. E é certeza que algumas coisas ruins e difíceis vão acontecer. Eu só não sei quando. Então, estar preparado faz todo sentido. Mas, em terceiro lugar, é a respeito de ser fiel com o investimento que ele nos deu. De não perder a oportunidade de frutificar e multiplicar. Nesse crescente maravilhoso, para que o dia que a gente olhar face a face para o nosso Senhor, escute dele não só bem-vindo, servo bom e fiel, porque te vejo pelos olhos de Cristo, mas Jesus Cristo disser, entra no meu reino e eu vou te botar para trabalhar, porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Que Deus nos abençoe. Ficar em pé para cantar.